Queridas amigas mães, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, muito bonito e muito profundo. Ele é tão importante que sem ele nós nem poderíamos ser chamadas de cristãs verdadeiras, ou de autênticas seguidoras de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. Então, vamos pedir que a luz do Espírito Santo possa nos envolver. Os sacramentos são a ação de salvação de Cristo para nós. E não basta, somente a gente acolher Jesus na fé. Não basta dizer eu creio. É preciso que a gente faça um caminho com Cristo na nossa vida cotidiana. Prosseguir com Ele, perseverantes, enraizados nele, edificados nele, que é o fundamento, que é a rocha, que Ele é o alicerce. Então nós precisamos prosseguir firmes na fé, tal qual nos foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. E não segundo as nossas conveniências, segundo o nosso entendimento ou o nosso comodismo e ficar arranjando desculpa para fazer do jeito que a gente acha que deve, Os sacramentos são a forma pela qual a salvação entra na nossa vida. Deus age para nos salvar através dos sacramentos. Jesus, o nosso libertador, vem a nós pelas águas do batismo nos dando vida e pelo sangue da Eucaristia nos libertando. O Espírito Santo em nós nos dá a certeza de que Cristo está vivo. E São João nos afirma que podemos encontrá-lo dentro de nós, vivo e vivificante. É importante compreender, gente, que na verdade existe um só sacramento, um grande sacramento que dá origem aos demais. É Jesus. Ele é o sacramento principal. Ele é o sacramento do Pai que nos enviou seu Filho para nos libertar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através dele, do seu sangue, se originam os 7 sacramentos da nossa fé. Jesus é o sinal que torna realmente presente a ação de Deus na nossa vida. Sinal da graça de Deus, da ação de Deus, da presença atuante, efetiva de Deus na nossa vida. Sinal eficaz, porque ele produz efeito, ele transforma. Sinal que sinaliza, mas não esgota. Deus é sempre maior do que o sinal que ele nos dá. O sinal indica, revela, ilumina, mas não esgota a realidade de Deus. Jesus é o sinal da vida, do amor e da salvação que o Pai quer nos dar na força do Espírito Santo. Por isso Jesus nos diz: quem me vê, vê o Pai. As minhas obras são as do Pai que me enviou. A vida de Jesus, principalmente sua paixão, morte e ressurreição, são o sacramento, o mistério da nossa salvação. Portanto, quem vê Jesus e nele crê, recebe a salvação. E Jesus associou a si a igreja, da qual ele é a cabeça. Fez da igreja seu corpo místico, vivo. E por meio dela quis estar presente verdadeiramente entre nós. Em Pentecostes, derramou sobre ela o seu Espírito que dá a vida. Assim, a igreja tornou-se o sacramento vivo do Pai por meio de Cristo. Ela é o alicerce. Sem a igreja, não existe sacramento. E vice-versa, da mesma forma, não existe sacramento fora da igreja, ok? Cristo nos fala através da igreja e das Escrituras. As Escrituras anunciam que Cristo nos liberta e os sacramentos realizam o que ela anuncia. Como Jesus havia prometido, depois de Pentecostes, enviou aos apóstolos o Espírito Santo e lhes deu o conhecimento da verdade e o entendimento. Pois sem o Espírito Santo, as Escrituras seriam apenas um texto literário e não palavras de vida e salvação, ok? Então, recordando,
Cristo instituiu a igreja para nela deixar a salvação. E a igreja salva através dos sacramentos. Então, o Pai envia o seu Filho e por meio dele os sacramentos, os 7 sacramentos. Jesus sempre tocou as pessoas para curá-las e salvá-las. E ele continua nos tocando. Ele nos toca pela igreja nos sacramentos. E quando a igreja nos toca, é o Cristo que nos toca. A salvação que ele conquistou para nós com seu sangue chega até nós pelos sacramentos, que são canais através dos quais fluem as graças de Deus. Os primeiros cristãos, à luz do Espírito Santo, foram entendendo estes sinais. Eles são instrumentos que Deus usa para nos tocar. E para compreender bem os sacramentos, gente, é importante lembrar que Jesus foi Deus e homem verdadeiro. E foi por meio da humanidade de Cristo que Deus nos deu a salvação. A humanidade de Cristo é o caminho que leva ao Pai. E como o próprio Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A divindade de Jesus é verdade e vida. Gente, isso é maravilhoso, grandioso, mas infelizmente para muitas pessoas os sacramentos são apenas rituais simbólicos, um compromisso social. Muitas pessoas têm dificuldade de entenderem o que representam os sacramentos. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não procuram muito saber das coisas da igreja, Nós vivemos num mundo onde as coisas vão se esvaziando de sentido, vão perdendo seu valor real. E quando nós falamos que os sacramentos são sinais eficazes, é porque eles operam, eles realizam aquilo que eles significam. E nem todo mundo entende isso, Portanto, são uma graça divina. A forma que Jesus nos dá para distribuir a sua graça, a sua salvação na nossa vida. Gente, a salvação é para todos, mas nem todos a recebem, porque não se abrem a ela, não acolhem essa salvação. E o vento sopra onde quer. Gente, todos os sacramentos possuem uma parte visível e outra parte invisível. E é preciso realizar o visível para que o invisível aconteça. Por exemplo, ao batizar uma criança e jogar água na sua cabecinha, proferindo as palavras do batismo, isso aí é o sinal visível do sacramento, para que na sua alma se realize o invisível. Ela é liberta do pecado original e introduzida ao reino de Deus como filha, ok? E com isso, Deus nos acompanha ao longo da nossa vida pelos sacramentos, sendo caminho, verdade e vida que leva ao Pai. O Espírito Santo, ele vai agindo em nós de forma sacramental do nascimento até a morte. Logo ao nascermos, nós recebemos o batismo. O Espírito Santo age em nós pelas águas que dão vida e nos introduzem como os filhos participantes do reino de Deus. Os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo, por isso eles estão todos descritos nas Escrituras. E sobre o batismo nós encontramos: ide a todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E os pais e os padrinhos professam a fé e se comprometem em educar a criança na fé católica e serem fiéis a ela, e também renunciam ao mal. Aí, quando a criança cresce mais um pouco, torna-se adolescente, ela recebe o crisma. O Espírito vem como força para enfrentar a vida com seus desafios e para vencer as tentações, que são oferecidas pelo mundo aos jovens e que nós sabemos que são tantas, Então, olha, gente, a importância da gente
batizar e crismar os nossos filhos e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, o crisma é a confirmação das promessas do batismo, onde foram feitas essas promessas pelos pais e padrinhos. Agora é o próprio jovem quem as confirma. Em Atos 8 encontramos o seguinte: assim que chegaram, fizeram orações pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então 2 apóstolos impuseram as mãos e o Espírito Santo foi derramado. Então, gente, o sacramento do crisma, ele completa, a graça do Espírito Santo recebida no batismo. Eucaristia. A Eucaristia é o nosso pão do céu. O Espírito Santo vem pelo amor de Cristo, que se imola sobre o altar, se oferece em oblação. A Eucaristia é o nosso alimento sagrado que nutre a nossa alma, e Cristo nos prometeu: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:54. No altar se dá o milagre, onde o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue. Na hora da consagração, o sacerdote age na pessoa de Cristo. Cristo assume totalmente a ação ali que o padre está realizando, E assim, é o Cristo que age. É uma força divina que ali transforma, o pão e o vinho, chamada de transubstanciação. Então, a Eucaristia é o sacramento também da partilha, da fração do pão entre os irmãos. E onde há partilha, nós sabemos que o milagre acontece. E em Mateus 26, nós encontramos assim, aquilo que a gente ouve em todas as celebrações da missa. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice e deu graças, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. O sacramento da penitência é o sacramento através do qual nós retomamos a nossa condição de batizados quando ela é rompida pelo pecado. O Espírito Santo age no perdão dos pecados. Cristo nos perdoa na pessoa do sacerdote. É Cristo que está ali com a sua misericórdia. O sacramento da penitência ou reconciliação tem também uma unção de cura, pois Jesus nos ensina o seguinte: vá primeiro reconciliar-te com seu irmão antes de deixar sua oferta sobre o altar. Então nós precisamos buscar a confissão e não ter vergonha, porque é Jesus que está ali. Sacramento da ordem. Pelo Espírito Santo, o sacerdote se configura a Cristo. O sacerdote, ele é ungido para agir na pessoa de Cristo, para servir como instrumento de Cristo em favor dos irmãos pela igreja. Mateus 19 nos fala assim: se entregam totalmente à igreja por causa do reino de Deus. O matrimônio. No matrimônio, o Espírito Santo vem como força de aliança para os cônjuges. No altar, eles recebem a bênção para aperfeiçoar e fortalecer o amor entre eles, prometendo um ao outro a fidelidade para formar uma família e educar os filhos na fé. Eles recebem também a graça que os ajudará na santificação mútua, na aceitação e educação dos filhos. São Paulo aconselha que o amor entre os cônjuges deve se assemelhar ao amor entre Cristo e a igreja. Sacramento da unção dos enfermos. O Espírito Santo vem configurando a dor humana à dor de Cristo. É também um sacramento de cura
E se ela não acontecer, prepara a pessoa para o retorno ao Pai, para que possa participar da ressurreição de Cristo. Nós encontramos lá em Tiago, capítulo 5, o seguinte: se alguém está doente, chame o sacerdote. A oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então, gente, pelo sacramento, nós somos cristificados, santificados. Ficamos um pouco mais parecidos com Cristo pela força do Espírito Santo. A participação nos sacramentos é essencial na vida do cristão. Sem eles, a vida de Cristo não estará em nós. A nossa fé ficará só no sentimento ou na vontade. E finalmente, gente, eu quero refletir com vocês. Como está a nossa relação com os sacramentos? Nós estamos vivendo nossa vida de cristãos batizados e honramos os compromissos com a nossa fé, com a nossa igreja? Será que nós estamos nos preparando para receber devidamente os sacramentos? Nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, dar devido valor, respeito e o amor aos sacramentos, né? Nunca banalizá-los, né? Jamais considerá-los como rituais ou compromissos sociais. Quando, por exemplo, a gente está preparando um batizado, um casamento na família, a gente não pode ficar envolvido só com a festa, né? Podemos fazer festa também, a festa é importante celebrar, mas ela não é o essencial. O principal é o casamento, né? É o batismo, é o matrimônio, né? É a unção do Espírito Santo que vai acompanhar quem recebe, né? Vai fazer falta pela vida. Então, nós precisamos nos deixar alcançar pela graça, né? Refletir no que a presença ou a falta dela a presença de Deus na nossa vida, né? O que isso pode fazer? Colocar nossa vida espiritual como prioridade absoluta. E o caminho, ele nos é dado, né? A gente precisa de se abrir e aceitar. Né? Tem muita coisa à nossa disposição. É uma riqueza imensa que nós não podemos deixar de aproveitar, né? Mas fazer tudo com muita responsabilidade, com muito compromisso, ok? Então, junto comigo, vamos agradecer a Deus por esses presentes tão preciosos, tão valiosos, que dão todo sentido na nossa vida, né? E vamos pedir também a Deus que nós sejamos fiéis ao amor de Deus e que a gente possa ter uma vida coerente com a nossa fé, ok? Amém!